Bom, gente, a gente estudou no outro vídeo sobre a regulação gastrointestinal. Agora nós vamos ver um pouco sobre as secreções digestórias. Quais são as secreções importantes do aparelho digestivo? Então vamos lá. Quais são os tipos de secreção gástrica? Nós vamos ter a secreção parácrina, a secreção ácida, as secreções enzimáticas e hormonais. As principais, as primeiras a serem secretadas vão ser a pepsina e a lipase gástrica. A pepsina ela tem um papel importante na degradação da proteína, ou seja, da carne. Então ela é capaz de digerir o colágeno. A secreção parácrina. A secreção parácrina são feitas por células semelhantes às enterocromáfins. Enterocromáfins são células existentes na glândula suprarrenal e também no trato gastrointestinal. Essas células enterocromáfins, vamos ver aqui no desenho, elas vão ser responsáveis por liberar a histamina no lúmen e aumentar e estimular a secreção de ácido na luz intestinal. Ainda nesse caso, aqui nós vamos ver mais detalhadamente quando ocorre, por exemplo, a estimulação do nervo vago. Nesse caso, o nervo vago ele vai estimular nervos muscarínicos colinérgicos que liberam acetilcolina no primeiro neurônio. Esse estímulo passa pelas células enterocromáfins e também para regular nós vamos ter a produção de somatostatina pelas células D. Então essa somatostatina ela vai inibir a produção de ácido. Essa figura é um exemplo claro da homeostasia existente dentro do sistema gastrointestinal. A secreção ácida, a gente já viu que nada mais é do que a liberação de ácido clorídrico e ocorre o clivamento dessas proteínas ingeridas, ou seja, por exemplo, as carnes. Então, o que vai haver? Vai haver uma dessaturação das cadeias por esse ácido e assim as ligações polipeptídicas, ou seja, aminoácidos mais complexos, vão estar mais acessíveis às enzimas do estômago, por exemplo, o pepsinogênio. As secreções enzimáticas aqui, um mecanismo fisiológico da liberação dessa enzima chamada pepsina. Então, o que a gente vai ter? Aqui no desenho nós vamos ter o mecanismo fisiológico do pepsinogênio, que está presente principalmente na parte do fundo, que é a parte de cima do estômago. Então, o que vai acontecer? O indivíduo vai se alimentar, a parede do estômago vai se distender, vai haver um estímulo na região vagal, a nível do sistema nervoso central. Esse estímulo retorna, aumentando a liberação de hidrogênio, pepsinogênio e gastrina. O pepsinogênio, assim que ocorre a chegada do alimento, ele se transforma em pepsina. Essa pepsina ela vai fazer com que as proteínas sejam degradadas em oligopeptídicos, estando essas, mais uma vez, sujeitas às enzimas que ocorrem lá no intestino delgado, liberado pelo pâncreas e pela bile. A secreção hormonal. A secreção hormonal ocorre principalmente pelas células G, que vão secretar a gastrina. Então, a gastrina, quando entra os aminoácidos e peptídeos, vai haver a distensão abdominal e imediatamente essa gastrina também vai ser liberada juntamente com a pepsina. Então, nós vamos ter, por exemplo, algumas substâncias, alguns alimentos, algumas bebidas, como o café, por exemplo, que vai fazer com que ocorra o aumento da liberação da gastrina. Se algum indivíduo tiver um aumento dessa acidez normalmente, que nesse caso ele não deve ingerir uma quantidade grande de café. As glândulas gástricas, como eu disse na aula anterior, os hormônios e as enzimas vão ser produzidos dentro
de prolongamentos, ou seja, de aprofundamentos da mucosa, que vai ter em sua parede células epiteliais. Essas células, além de serem proliferativas, elas possuem ao seu redor, geralmente paralelas umas às outras, nós vamos ter as células principais que produzem essas enzimas e esses hormônios. Então, vamos a cada uma delas. As células mucosa, que elas já pertencem à superfície do estômago, elas vão produzir uma quantidade boa de bicarbonato para neutralizar o ácido clorídrico. As células mucosa do colo, que elas vão ser mais no fundo do prolongamento, que vão secretar muco. As células parietais, como a gente já viu, elas vão secretar tanto o ácido clorídrico quanto o fator intrínseco. O fator intrínseco, gente, é um fator importante para que ocorra uma boa absorção do ferro. Lembrando que o ferro vegetal, ou seja, o ferro encontrado em verduras mais escuras, ele não é completamente absorvido por esse fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele funciona apenas nas proteínas animais, ou seja, ele vai conseguir absorver o ferro apenas com alimentação de carne, alimentação animal. Já a célula principal, ela também é chamada de zimogênica, porque secreta dois tipos de enzimas, o pepsinogênio e a lipase gástrica. E finalmente, no fundo do prolongamento, nós vamos ter a célula enteroendócrina. Nesse caso, esta vai liberar a gastrina. As células parietais, elas, como a gente já viu lá, desde o sistema digestório 1, elas são responsáveis por produzir o ácido clorídrico. E como a gente sabe, então vai haver uma troca, vai ter um enchimento da célula de água que vai disponibilizar o íon hidrogênio. Esse íon hidrogênio vai ser lançado na luz e, consequentemente, isso acontece pela enzima TPase, que vai catalisar a troca de hidrogênio para o lúmen e o potássio vai entrar na célula. Então, vai ser um transporte ativo para o interior do lúmen. Então, a célula parietal secreta ácido clorídrico. No próximo vídeo, a gente vai ver sobre os mecanismos de controle da digestão.